Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz esteja com todas vocês, meninas. Hoje, leitura do livro de Marcos, capítulo 14. Falta só o 15 e o 16 para a gente terminar esse livro. Olha, maravilha, hein? Conseguimos chegar até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós começarmos, eu quero te pedir um grande favor. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, comente aí nos comentários desafio cumprido e não esqueça de dar aquela curtida nesse vídeo para poder me apoiar e que a gente continue mantendo os vídeos aqui na nossa plataforma do YouTube, tá bom? Para as próximas mulheres que entrarem, as próximas mulheres que começarem os desafios, elas terem acesso a esse vídeo novamente, tá bom? Vamos à nossa palavra? Marcos 14, capítulo 1, fala assim. Faltava apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Queridas, assim como os mestres da lei viviam procurando algo para matar Jesus e destruí-lo, assim também é com a gente. Muitas pessoas que são inimigas da gente, muitos até sem nos conhecer, vivem nos perseguindo e nos buscando todos os dias algo que eles possam usar, para nos destruir. Levanta tanta coisa, muitas vezes até dentro da nossa própria família, para tentar acabar com a nossa vida com Deus. Mas nós cremos em Deus e nós não podemos desistir. Amém? Aí no versículo 2, continua, mas dizem, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinou à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ela poderia ter vendido por 300 denários e o dinheiro dado para os pobres. E os repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que estão perturbados? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Eita! Aqueles que são religiosos, queridas, eles não vão entender essa atitude de fé, essa atitude de adoração. A atitude que essa mulher teve para com Jesus. Ela guardava o seu bálsamo para um momento certo, e esse momento chegou. Já os religiosos, eles guardam o bálsamo para si mesmo, para si próprio, para o seu próprio interesse. Mas ela veio e derramou o que tinha de melhor, de mais valioso, com muito amor no Senhor. E Jesus, ele é aquele que vê o coração, ele vê a intenção do coração. Ele sonda o nosso sentimento e ele sabe quando é bom e quando é ruim. E com certeza essa atitude gerou um memorial eterno diante de Deus. Ela teve um ato ali naquele momento de quebrantamento, derramando o que ela tinha de valioso nos pés de Jesus, mostrando a humildade, o amor, a dedicação, mostrando toda a sua devoção e adoração ao único que é digno de receber
toda a honra, toda a glória, todo o louvor e todo o poder. Amém? Então, continuando no versículo 10, fala assim: então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus, misericórdia. E a proposta muito os acelerou. Eles prometeram dinheiro. Era o Deus dele, né? Infelizmente. Muitas pessoas hoje ainda têm o dinheiro como seu Deus, né? O Deus de Judas era o dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus lhes perguntaram: aonde querem que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Presta atenção aqui, meninas, presta muita atenção. Versículo 13. Acompanha aí na sua Bíblia, tá? Então ele enviou 2 dos seus discípulos dizendo: entrem na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Faça ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo conforme Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Mulheres, olha isso. Olha que revelação dessa palavra. Jesus, ele deu aos seus discípulos todos os detalhes antes de os enviar para cumprir aquilo que ele tinha que fazer. Ele havia dito para que eles preparassem a Páscoa conforme cada detalhe e descrição que ele tinha dado. Tudo conforme Jesus disse, eles encontraram. Estava lá. Todos os detalhes. E é nesse momento que eu falo: meu Deus, nos envia, meu Pai, para uma obra em lugares aonde o recurso já estarão preparados sobrenaturalmente pelo próprio Jesus. Agora, querida, resta só você crer e cumprir o envio. Amém? Lá no versículo 17, vamos continuar. Ao anoitecer, Jesus chegou aos 12. Quando estava comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Olha que ele ainda especifica, tá? Eles ficaram tristes e ficaram tristes e insatisfeitos. Um por um lhes disseram: com certeza não sou eu, afirmou Jesus. É um dos 12. Alguém que come comigo no mesmo prato. Meu Deus. O Filho do Homem vai, como está escrito, ao seu respeito. Mas ai daqueles que traem o Filho do Homem. Melhor seria que não houvesse nascido. Quando comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai isto, porque é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-os aos discípulos e todos beberam. Ele disse: isto é o meu sangue e a minha aliança, que será derramado a favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira. Também aquele dia em que beberei o vinho novo do reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Lembram o que eu falei ontem para vocês, aonde Jesus gostava de ficar, no Monte das Oliveiras? Tá aí novamente, ele indo novamente lá, para o Monte das Oliveiras. E meninas, como pode alguém ainda comer, comemorar, cantar um hino, mesmo sabendo que ele iria sair dali para morrer, mesmo sabendo que entre eles tinha alguém que sairia para traí-lo,
mesmo sabendo que ele seria entregue para ser morto por eles. É surreal isso, né? Mas esse é o fato. Isso foi verdadeiro e isso aconteceu. E aí a gente continuando no versículo 27. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Aqui ele está falando dele e dos discípulos, tá? E do povo que seguiam ele. O povo realmente ficou todo disperso depois que ele foi entregue na mão dos soldados, né? Dos doutores da lei. Todos eles se dispersaram porque eles ficaram com medo, eles não sabiam o que fazer, né? Ficaram desesperados. Na verdade, até esse momento eles ainda não entendiam aquilo que Jesus tinha pregado até aquele momento. Versículo 28. Mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ô Jesus, já percebeu que aquele que fala é o que vai lá e faz? Respondeu Jesus: asseguro-lhes que, ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará, Pedro. E Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Olha isso, queridas. Até este momento, eles não estavam entendendo a gravidade do que Jesus estava falando. Ou eles acreditavam que isso não iria realmente acontecer. Na verdade, Jesus ele sempre pregou o amor para os discípulos. Formas diferentes de guerras, né? E mesmo assim, eles ainda acreditavam que Jesus veio para trazer uma espada física. Mas eles só se deram conta disso quando os soldados, mais lá na frente que a gente vai ler, foi apanhar Jesus, pegaram Jesus e Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado, né? E Jesus foi lá, baixou e pegou essa orelha desse homem, colocou de volta no lugar e disse: olha, Pedro, aquele que fere com a espada vai morrer por ela. Ele fugiu, ele foi embora, mas os outros, todo mundo saiu correndo, porque naquele momento eles entenderam de que Jesus não estava falando de guerra física, mas ele estava falando do amor. Ele estava falando da verdade da palavra. E eles não queriam isso, eles queriam alguém que levasse eles para brigar contra os romanos. Então, no versículo 32, eles foram para um lugar chamado Getsêmani, amo esse nome. E Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E disse: a minha alma está profundamente triste. Meu Deus, meu coração até dói quando eu leio essa passagem. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível fosse, afastasse dele, naquela hora, aquele cálice. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta-te de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres, seja feita a tua vontade. Então voltou a seus discípulos e os encontrou novamente dormindo. Simão, disse ele, Pedro, vocês estão dormindo? Não pode vigiar nem por 1 hora? Vigiai e orai para que não caiam em tentação. Isso aí é para você, viu, querida? Que Jesus está dizendo. Vigia, ora, para você não cair em tentação, para você não ser tentada pelo diabo. Para você não ver coisa que você não tem que ver, para você não querer fazer coisa que você não é para fazer. Então o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus diz. 39. Mas uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. E quando voltou de novo, encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela 3ª vez, lhes disse: vocês ainda dormem? Descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Meu Deus. Neste momento, ele realmente estava sentindo ali, no Getsêmani, o peso das nossas transgressões. É ali que ele foi moído, queridas. Porque em outro evangelho vai falar que ele suou sangue.
em outro lugar vai falar que ele suou sangue, gotas de sangue. Ali ele foi prensado pelas nossas iniquidades, moído. E que tristeza, que dor, né? Por isso que ele foi orar, por isso que ele foi pedir a Deus, porque ele estava em condição humana. Ele sentia dor, ele sentia fome, ele sentia medo. Por isso que ele foi lá, ele orou e pediu a Deus para afastar dele. Mas o mesmo medo que ele tinha era o mesmo tamanho da fé e da confiança que ele tinha no Pai. E por isso ele disse, olha, tira de mim esse cálice se for possível, mas se não for, Senhor, estou aqui para cumprir o que tiver que ser feito. Porque a condição espiritual de Jesus era muito além do que qualquer ser humano. Ele tinha um relacionamento com Deus profundo demais para não cumprir aquilo que era a palavra dele. Ele confiava demais em Deus, demais, demais, demais. Demais mesmo. 42. Levantem-se e vamos. Aí vinha aquele que trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. E com ele estava uma multidão amarrada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal a eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Até então ele achava que Judas achava que ele só ia prender Jesus. Só ia colocar Jesus lá na prisão e pronto. Só que na verdade não era isso que eles queriam matar Jesus. É isso que a religiosidade quer fazer com você, quer matar a tua fé. Ela quer matar, ela quer te destruir. Ela não quer que você chegue no reino. Ela quer que você blasfeme, ela quer que você seja contra Deus. Contra a verdade da palavra. Ela quer que você acredite no que ela está falando, não o que a palavra está dizendo. Por isso que eu falo para vocês, estudem a palavra, meninas. Não perca tempo fazendo outras coisas que não edificam a vida de vocês. Vai estudar a palavra de Deus, porque é a melhor coisa que você faz. Ensina o caminho também ao teu filho. Amém? Então, continuando 45. Dirigiu-se imediatamente a Jesus, Judas, mestre, o beijou. Os homens agarraram Jesus e prenderam. Então, um dos que estava por perto puxou a espada e feriu o servo sumo sacerdote. Decapitou a orelha. Lembra que eu falei lá em cima? E disse Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião? Olha Jesus dando um sabão bem na hora do sufoco, né? Para que vocês venham prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos os abandonaram e fugiram. Olha, todos foram embora. Queridas, é na hora que você precisa que ninguém fica. Vai todo mundo embora. E você fica sozinha, mas Cristo não. Esse aí nunca vai te abandonar. Ele vai ficar com você até a consumação do tempo. Essa é a promessa. Então, 50. Então, todos abandonaram e fugiram. 51. Um jovem, vestido apenas de um lençol de linho, estava seguindo Jesus. E quando entraram, tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Olha o que o medo faz com a pessoa, né? Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes e sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Mestres da lei. 54. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todos os sinédrios estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Mas fica aí esperando, porque Jesus ia dar, tá? Na verdade, o Senhor disse, Pai, olha, libera do cálice. O Senhor não respondeu, não queria liberar. Ele tinha que morrer. E aí, nesse momento, não tinha ninguém para acusar Jesus. Mas o próprio Jesus fez com que eles fizessem o que tinha que ser feito. Então, se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer, destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro,
não feito por mãos de homens, mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois do sumo sacerdote levantou-se diante dele e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação destes que lhes fazem? Mas Jesus permaneceu o quê? Em silêncio, e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus. Olha, aqui Jesus já deu o primeiro motivo de ser morto. Porque falar isso para os sacerdotes, para os doutores da lei, os religiosos, era uma blasfêmia assim terrível, era digna de morte mesmo. E vereis olha o que Jesus ainda continuou falando: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Pai Todo-Poderoso, vindo com as nuvens no céu. Meu Deus. 63. O sumo sacerdote rasgaram as próprias vestes. Perguntou: por que precisa de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Olha isso. Todo julgamento digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos. E dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levarão dando-lhes tapas. Querido, existem momentos que nós precisamos saber, momentos certos para falar, momentos certos para ficar quieto. E nesse momento Jesus nos ensinou, até nesse momento de dor, de tristeza, Ele nos ensinou a falar o que temos que falar na hora certa, né? 66. Estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a esquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno? Contudo, ele o negou, dizendo: não conheço. Olha, nem sei do que você está falando. Nem sei. E saiu para acho que é Alpendere, uma coisa assim. 69. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: este aqui é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles. Você é o Galileu. Ele começou a amaldiçoar e a jurar: não conheço este homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes das 2 vezes cantará o galo, e você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Meu Deus. Aí sim, querida, está o choro de remorso. Porque ele, de fato, ele não queria negar, mas o medo escraviza. A falta de fé destrói, né? Isso foi nessa época, porque depois Paulo foi aquele que mais pregou o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, né? Agora, em outra parte da Bíblia, vocês vão ler que enquanto Pedro ele tinha negado Jesus, teve um momento em que Jesus olhou nos olhos dele, no momento em que ele estava negando. E foi nesse momento que Pedro teve um verdadeiro encontro com o Senhor. Foi nesse momento que Pedro, através do arrependimento, teve um encontro com Deus. E ele pôde perceber: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Cristo vive em mim. E se não fosse por Cristo, eu não sei o que seria da minha vida. E foi por causa disso que ele, a partir daí, ele entendeu tudo, né? Porque que Jesus disse para ele: olha, você é pedra, e sobre a pedra será edificada a minha igreja. Olha, você vai fazer isso, olha, você vai levantar isso, olha, você vai pregar para os estrangeiros, olha, você vai unir o povo, você vai... Então, tudo que Jesus falou para ele, naquele momento que Jesus olhou fixo para ele, ele entendeu. Então, eu quero dizer para você que sim, queridas, existem momentos em que a gente está cega espiritualmente, porque a nossa fé é fraca, é pouca. Mas que o Senhor, ele abra a tua mente, que ele refresque o teu pensamento, que você passe a viver única e exclusivamente para Ele e para a vontade dele, em nome de Jesus. Amém?
Esse foi o nosso capítulo de hoje, Marcos capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Agora falta o 15 e o 16, não desistam. Vamos até o fim, depois tem mais livro, depois tem mais Bíblia, depois tem mais palavra. E é isso aí, tá bom? Um beijo da pastora, amo vocês e até amanhã.